A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de começar mais uma série, neste caso, num texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A razão pela qual nós gostamos de vez em quando em nossos vídeos expor textos continuados é apresentar, talvez a você que não conheça, o estilo de pregação expositiva, onde nós caminhamos no texto, versículo por versículo, dentro do possível, e assim podemos expor aquilo que era o pensamento do escritor original e do autor, que, é claro, é Deus. No texto em questão hoje, nós estamos numa época na vida do apóstolo Paulo, escrito aqui por Lucas, aonde ele vai ao encontro de presbíteros, de líderes da igreja de Éfeso. E hoje nós vamos caminhar do versículo 17 até o versículo 21 de Atos, capítulo 20. E hoje nós vamos ver a seguinte lição principal neste texto. Um ministério digno cumpre sua obrigação a despeito das adversidades. Quando eu falo sobre um ministério, eu não estou me referindo apenas ao ministério apostólico como Paulo, ao ministério missionário ou pastoral, mas a qualquer ministério. E isto, meu querido, inclui todos os cristãos. Não existe esta no reino de Deus, no corpo de Cristo, em que alguns têm ministério e outros não. Não confunda funções específicas no corpo de Cristo, como por exemplo a pastoral, a diaconal, enfim, com o fato de que os demais estejam, vamos dizer assim, desculpados. Não, todos nós estamos na seara, todos nós somos obreiros de Deus. No texto em questão, no versículo 17, ele começa: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. No caso aqui, os presbíteros são os pastores, os líderes daquela igreja. Versículo 18: quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Paulo relembra diante deles como eles eram testemunhas do seu bom testemunho. Seu bom testemunho aqui não se refere necessariamente ao seu comportamento, mas ao seu comportamento como um ministro de Deus em meio a esses irmãos em Éfeso. Como ele se comportou com esta igreja, como ele lidou com ela diante das suas responsabilidades, como ele foi um exemplo a ser seguido, como ele foi um exemplo a ser imitado quando ele ministrava, quando ele servia a esses irmãos, como o seu ministério realmente foi digno. Ele fez aquilo a qual ele se propunha, ou melhor dizendo, o que Deus propôs que ele fizesse. Aqui vai o nosso primeiro questionamento. Na sua igreja local, no corpo de Cristo onde você está inserido de forma visível numa igreja local, você tem vivido a sua função? Você tem sido, em primeiro lugar, um evangelista? Você tem sido um discipulador? Ou seja, meu querido, pouco importa se você tem um título, um cargo, uma função onde as pessoas venham ali reconhecer como o irmão fulano, vírgula, o secretário, o tesoureiro, o músico, o pastor. A função no corpo de Cristo primordial de todo membro é proclamar o Evangelho. Você tem um comportamento em que os outros podem dizer: nós sabemos como você tem vivido todo o tempo que esteve conosco? Nosso texto continua e no versículo 19 nós lemos: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Duas coisas nesse texto. A primeira parte mostra que Paulo serviu a Deus em meio a esses irmãos de uma maneira desprendida de vaidade. O desejo dele era glorificar a Deus. Isso trouxe, inclusive, diante das dificuldades, o texto diz, lágrimas. O texto também fala que Paulo foi severamente provado pelas conspirações, pelas perseguições que ele sofreu na mão dos judeus. O ministério, querido, muitas vezes vai ser assim, usando uma expressão popular: sangue, suor e lágrimas. Não é festa, não é glamour, não é destaque, mas é glorificar a Deus apesar ou a despeito das adversidades. O texto continua no versículo 20, ele diz: vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Neste versículo 20 eu quero destacar, meus irmãos, como o ministério de Paulo foi digno, porque ele fez tudo aquilo que Deus determina na palavra que um ministro deva fazer. Meu querido, o conteúdo da sua pregação, o conteúdo do seu evangelismo, o conteúdo do seu discipulado, não é você que cria, não vem do último livro da moda no meio evangélico, vem da palavra de Deus. Paulo se apegou ao conselho de Deus, aquilo que a palavra tem.
e assim ele foi fiel em fazer aquilo que Deus desejava dele. Finalmente, versículo 21, testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Finalmente, meus irmãos, o ministério digno cumpre a sua obrigação a despeito das adversidades, porque Paulo não maquiou a mensagem. Diz o texto, ele pregou arrependimento e fé e evocou as pessoas à conversão. Seu papel não é encher as igrejas, seu papel não é encher os bancos, não é fazer uma programação bonitinha, maneira, atrativa para a sociedade de hoje, para o homem de hoje. Seu papel é pregar a palavra. Paulo fez isso. Resultado, uma igreja saudável, uma igreja forte, nasceu em Éfeso. E aqui ele testemunhava para esses homens, aqui neste lugar onde ele se encontrou com eles, que ele fez aquilo que Deus determinou dele. Meu querido, eu e você não somos apóstolos Paulos. Não estamos perto do ministério que ele desempenhou. Com certeza absoluta, este pecador foi de papel fundamental nos primeiros anos do cristianismo. Porém, o seu exemplo muito serve para nós, muito serve para mim, muito serve para você. O que você tem feito, querido, na obra de Deus? Quais são as vidas que você está impactando? Quais são as vidas que são melhores do ponto de vista espiritual, estão mais perto de Deus por causa do seu trabalho, do seu ministério, através da graça de Deus? Esta semana, pense em como você tem servido a Deus e pense em como você pode servi-lo ainda melhor. A graça e a paz do Senhor Jesus.